Pessoal, então vamos lá, começar a aula de hoje, para a gente ver um dos assuntos mais importantes, né? Eu coloquei ali como estequiometria, mas de forma mais ampla, são cálculos químicos envolvendo massa, mol, massa molar, e esse assunto é pré-requisito, é necessário, na verdade, né? Para os assuntos que a gente vai ver de soluções, que é o assunto que mais cai em química, 8 questões nas últimas 7 provas, e gases também, né, alguns, não, eu não lembro se todas as questões de gases, mas algumas questões de gases a gente vai precisar fazer essas contas envolvendo esses cálculos químicos. Tá? Então, hoje é uma aula para a gente assistir, quem está ao vivo, mas quem não está, assistir a aula gravada e depois reassistir, assistir várias vezes se necessário. Eu faço de uma forma, né? Tem várias formas de explicar esses cálculos químicos, e eu sei que vocês têm dificuldade. Então eu faço de uma forma para manter sempre o mesmo processo. Como tem várias formas, eu vejo quando os alunos têm várias possibilidades de caminho para resolver uma questão, vocês se perdem no raciocínio, né? E isso é o que acontece com muitos alunos em cálculos químicos. O que a gente vai fazer é estabelecer um padrão de como responder. E para essas questões, pessoal, a maior parte da questão a gente resolve assim, o resto vai ser mais uma questão, uma dificuldade de interpretação, né? Ou um pouquinho ali de colocar as coisas no lugar, né? As informações no lugar. E, por fim, algo que eu sempre bato muito, é, chamando a atenção de vocês, conta matemática básica, né? Eu aqui, essas questões, eu conheço algumas, confesso para vocês que algumas eu ainda nem vi, tá? Pode acontecer erros de cálculo? Pode. É para acontecer? De forma alguma, né? Então, vamos ficar bem atentos. Alguns cálculos eu vou fazer na calculadora para acelerar, mas outros eu vou principalmente mostrar. Essa é a nossa primeira aula que envolve contas matemáticas, né? Eu vou mostrar, e ao longo de todas as aulas eu vou proceder da mesma forma, mostrar alguns atalhos nos cálculos matemáticos que a gente pode adotar, né? Os professores às vezes falam bastante, e a gente, quando é aluno, não adota, mas serão muito úteis se a gente adotá-los para economizar tempo, errar menos, enfim, né? Acho que já são dois critérios muito fortes aí. Economizar, primeiro, errar menos, e segundo, economizar tempo, tá bom? Vamos começar. Então, a primeira questão, as questões de envolvendo cálculos estequiométricos, né, cálculos químicos aqui, são as questões 2C do vestibular 22, que acho não, essa primeira, 3A do 20, 4C do vestibular 20, 4C do 18, 3C do 17. Esses daqui, pessoal, são cálculos químicos, só que outras questões, por exemplo, de soluções, a gente vai precisar dos mesmos conhecimentos e mais um pouquinho, tá? O que eu fiz aqui, né? Eu não mantive a ordem que aparece aqui, tá? Então, por exemplo, essa que está ao lado, que é a segunda que a gente vai fazer, ela é a 3C de 2017. Eu não mantive a ordem, mas eu coloquei, então o objetivo foi colocar em ordem de dificuldade, tá? Essa daqui eu considerei a mais difícil, apesar de não ser absurdamente difícil. Vocês vão ver que elas são muito parecidas, tá? Todas elas, e não tem esse grau todo de dificuldade, não, tá? A 2 aqui, a letra A é sobre entalpia, a gente vai ver numa outra aula. A letra B, sobre funções orgânicas, a gente já viu, então já tem essa aula gravada, tá? E a letra C é a que a gente vai fazer, tá? Essa questão 2, ela tem... Como chama? Um texto
acima, tá? Que eu acabei não colocando, porque o texto não vai interferir para a gente. Mas tem uma coisa no texto, que é a molécula que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Então, a questão é a seguinte. O íon succinato é formado a partir de uma reação de neutralização. Ponto, né? Desculpa. O íon succinato é formado a partir de uma reação de neutralização. Reações de neutralização a gente vai discutir hoje, só para responder essa questão, mas vai ter uma aula específica para isso. A formação de 1 miligrama do sal succinato de sódio, a partir de seu ácido, consome que quantidade de hidróxido de sódio em mol? Escreva a reação de neutralização correspondente e demonstre seus cálculos. Tá? Então, essa parte da reação de neutralização, eu vou explicar para a gente responder a questão, mas ela pode ser um fator dificultador aí, mas não é nosso objetivo que vocês aprendam ou vejam exatamente isso na prova, né? Eu gosto de separar bem as questões para a gente fazer cada conhecimento aos poucos, com bastante atenção. E hoje, os cálculos químicos é que são o objetivo. Então, lá na prova, tem o íon succinato, que é uma molécula orgânica, e ela está na prova representada exatamente desta forma. Está aqui. Está escrito lá succinato. Perfeito. Ele fala que este íon, isso aqui é um íon, né? Íon tem cargas diferentes de zero, então ou cargas negativas ou positivas, é formado a partir de uma reação de neutralização. A reação de neutralização é a mistura de um ácido mais uma base, formando o sal mais água, tá? E aí ele continua. A formação de 1 miligrama do sal succinato de sódio. E aqui mora um probleminha que os alunos precisam prestar atenção e que nós não temos muitos aqui, muitos tipos de questão assim nas outras provas, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aqui. A partir do seu ácido, consome a quantidade de hidróxido de sódio em mol, tarará, tarará. Então, o que acontece, na verdade? Qual que é o ácido que gera, né? Qual que é o ácido, já que a neutralização é ácido mais base gerando sal mais água, qual que é o ácido que teria esse succinato, né? Na verdade, no lugar dessas cargas, eu teria um hidrogênio aqui que foi perdido, né? E era, então, isso daqui, um ácido carboxílico, né? Aula que a gente já viu. Então, aqui é um ácido carboxílico, C-OH. Aqui é outro ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, quando eu adiciono na água, ele libera esse H+, liberou tanto esse daqui quanto esse daqui. E ele fala aí, né, a reação de neutralização. Então, eu tenho um ácido, no caso, ácido orgânico. Eu preciso juntar com uma base. Qual a base que ele fala aqui, ó? É do hidróxido de sódio. Então, eu vou juntar com hidróxido de sódio. Hidróxido são as bases, hidroxila com o sódio, tá? Essa nomenclatura orgânica a gente também vai ver lá no futuro, porque são poucas questões que precisam disso daqui exatamente, mas é sempre importante. Se o sal é formado de quem, então, né? Esses conceitos de ácido base, quem não souber, me interrompa agora ou precisa estudar para estar minimamente aí sabendo, tá? Gera um sal. O sal é formado do cátion da base, que é a parte positiva, com o ânion do ácido.
O ânion do ácido é exatamente o primeiro ânion que eu escrevi. Então, na verdade, aqui, este ânion do ácido, vou colocar aqui, esse ânion que veio do ácido, né, sem as cargas positivas, misturou no lugar do H, do hidrogênio, o sódio entra no lugar aqui. Então, neste caso, eu vou fazer a ligação do oxigênio com o sódio. Então, vai ficar um sódio aqui, um sódio aqui. Ligados aqui, né? Aqui é um ametal com metal, ligados por ligação. Na verdade, é o contrário. Ligados por ligação iônica. Metal com a metal, né? Isso daqui precisa lembrar, é assunto também lá do futuro, tá? Então não vou me ater a isso aqui, porque senão vai ficar muita coisa de uma vez só. Esse é o sal, então ácido mais base gera sal mais água. Mais água, tá? E aqui, da onde veio essa água? A água vem, então, do H, do ácido, e da hidroxila da base. Perfeito. Essa reação eu preciso balanceá-la, né? Por quê? Porque aqui nos reagentes eu tenho um sódio só, vou fazer de azul, e nos produtos eu já tenho dois sódios. Então eu preciso de dois ou duas bases, né? Hidróxido de sódio, para me fornecer esses dois sódios. Então, para cada um ácido, eu vou precisar de duas bases, gerando um sal. E quantas águas aqui? Na verdade, já que eu tenho duas hidroxilas mais dois hidrogênios, tá? Então, eu vou ficar ali com dois oxigênios aqui que vão para a água, mais quatro hidrogênios, eu vou formar duas águas. Tudo bem? E com isso, eu respondo aqui, ó, escreva a reação de neutralização correspondente. Essa é a resposta dessa parte da questão, tá? Da segunda parte. E demonstre seus cálculos. Aí, no caso, os cálculos vão ser referentes à primeira parte ali, tá? Não a essa segunda. Então, essa reação é uma reação de neutralização, ácido mais base gerando sal. Aqui só para deixar as moléculas em cima e a escrita embaixo, gerando sal mais água. Perfeito? Basta escrever isso. Essa é a resposta da segunda parte da pergunta. No gabarito, está até da forma contraída, né? Eu já tinha discutido isso com os alunos na aula de orgânica. Tá só ali C4H6O4, e aí com o produto aqui do sal, Na2C4H4O4, né? Eu não sugiro escrever isso na forma contraída, e sim, já que o exercício propôs ali a forma mais, a representação aqui até principalmente em bastão, uma mistura aí, escrever dessa forma até fica mais fácil para os alunos, tá bom? Mas vamos lá. Diante disso, agora a gente vai buscar responder a primeira parte da questão. Deixa eu apagar ali, só para ficar mais organizado e a gente enxergar melhor. O que ele pede, né? A formação de 1 miligrama de sal, que é esse cara aqui. Então, eu vou ter que formar 1 miligrama desse sal de succinato de sódio, né? Então, esse era o succinato, esse daqui, e ele com os sódios formam o succinato de sódio. Que aí o aluno tem que perceber que eu tenho dois sódios aqui nessa molécula.
corresponde... peraí, perdi aqui. De sódio a partir de seu ácido, que está aqui, consome que quantidade de hidróxido de sódio em mols? Aqui em mols, quanto isso daqui é o hidróxido de sódio? Como eu escrevi tudo errado? Hidróxido de sódio. Tá bom, vamos lá ver. Primeira coisa, né? Eu preciso saber qual que é a relação de mol. Isso daqui é uma receita, né? Quanto que eu preciso de hidróxido de sódio para produzir quanto de sal? E aqui a gente já fez, né? Esse é o balanceamento. Eu preciso de 2 moléculas de hidróxido de sódio para cada uma molécula de sal, succinato de sódio. Então, a gente pode colocar aqui a cada 2 mols ou moléculas de NaOH para 1 mol de succinato de sódio. Perfeito. Acho que essa relação é tranquila da gente observar. Só que ele pergunta quantos mols de base de hidróxido de sódio eu vou precisar para 2 miligramas de succinato de sódio. E aqui, pessoal, que eu só estou escrevendo aqui, mas eu vou apagar, tá? De sódio. Se aqui eu tenho a relação em mols, ele quer o valor em mols. Deixa eu até voltar se era em mol em massa. Em mol, que ele quer a quantidade de hidróxido de sódio, eu preciso ter a informação quanto equivale 2 miligramas de succinato de sódio, só que em mol. Vamos fazer isso? E aí, a gente vai fazer do jeito mais... Eu vou fazer de 2 jeitos. Eu vou fazer primeiro do jeito mais formalzinho possível e depois eu faço de um jeito mais tranquilo. Qual que é o jeito mais formalzinho possível, né? E para quem tem mais dúvidas aí, que eu sei que não é um assunto, no começo, até o aluno pegar, eu sei que não é um assunto fácil, tá? Um mol. O que é um mol? É uma medida, né, que o Avogadro desenvolveu para falar, ó, um mol de qualquer coisa, arredondando, é 6 vezes 10 a 23 daquela coisa. Como eu tenho 1 mol de molécula succinato de sódio, então 1 mol de succinato de sódio é 6 vezes 10 a 23 moléculas de succinato de sódio. Perfeito. E essas moléculas que são mol, quanto que tem de massa? Que seria a massa... Opa, peraí. Que seria a massa de 1 mol, a massa molar, que a gente representa em gramas por mol. Essa informação vai variar de molécula para molécula. Então, se for 1 mol de água, vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que aí vai ter 18 gramas por mol, porque eu vou pegar o oxigênio na tabela periódica, que é 16 gramas por mol, o hidrogênio, que é 1 grama por mol, a água é o H2O, 16 mais 2 gramas de cada hidrogênio vai me dar 18 gramas por mol. Só que o succinato de sódio não é água, então a massa tem que ser diferente. Como é que a gente descobre? Indo na tabela periódica com a fórmula. Então vamos lá. O exercício me trouxe isso daqui, né? Essa estrutura. Eu vou fazer uma coisa aqui, só para a gente economizar tempo. Eu vou cortar isso daqui. Cadê?
puxar aqui para baixo. Vou cortar de novo, vou jogar para cá. Quanto será que tem um mol aqui dessa molécula? A gente tem que contar, então, todos os carbonos, né? Eu tenho que descobrir a fórmula molecular. Ela é formada de carbonos, hidrogênios, oxigênios e sódio. O sódio, eu tenho 2 sódios nessa molécula. O oxigênio, eu tenho 4 oxigênios nessa molécula. Precisa estar escrito. Os carbonos e hidrogênios, a gente já fez questões assim, a gente precisa contar. Vamos contar, então. Carbonos, eu vou ter um carbono, que é esse daqui. Cada quina dessa, ó, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Cuidado que aqui tem uma ligação com oxigênio, não tem carbono. Aqui tem uma ligação com oxigênio, não tem carbono. Então, carbonos eu tenho 4. E hidrogênios, que é o que a gente tem que ter mais cuidado. Aqui não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono já está fazendo 4 ligações, não faz mais. Esse carbono que faz 2 ligações, ele tem que estar ligado a 2 hidrogênios. Então, eu tenho um hidrogênio aqui, um aqui. Esse carbono está fazendo 2 ligações, as outras 2 também são hidrogênios. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3, 4, já está fazendo 4 ligações. E aí eu tenho na molécula só, ao todo, esses 4 hidrogênios que eu marquei. Então, a molécula, ou a fórmula molecular, é o C4H4O4 Na2, igual a fórmula contraída que o gabarito, ou eu sempre esqueço o nome, o padrão de resposta nos sugere, tá? Como é que eu descubro a massa molar, então? O carbono é 12. Como eu tenho 4 carbonos, vão ser 4 vezes a massa de um carbono, né? Um carbono, eu vejo lá na tabela periódica, a massa de um mol de carbono são 12 gramas por mol. Então, aqui dá 48. O hidrogênio é 1. Então, 4 hidrogênios vezes a massa 1 cada, mais 4 de massa. O oxigênio é 16. Eu tenho 4 oxigênios vezes 16. Isso vai dar 64. O sódio é 23. Então, eu tenho 2 sódios vezes 23, vai me dar 46. E quando eu somar todo mundo, eu vou ter a massa da molécula, que é o sal succinato de sódio. Eu pegando aqui, pessoal, dá 162, vamos fazer esses pontos aí. 162, segundo o gabarito lá. Opa, estava no lugar errado. Então, aqui, o 4 eu coloquei no lugar errado, né? Eu não ia fazer a conta exatamente. Se mais fácil eu pagar. Sai o 4 daqui, deixo o 4 aqui. Então, 8 mais 4, 12. Com 4, 16. Com mais 6, 22. Vão 2. 4 mais 2, 6. Mais 6, 12. Mais 4, 16. 162 gramas por mol. O que me leva, então, que 1 mol de succinato de sódio tem 162 gramas, né? 162 gramas por mol. Essa linha ali, pessoal, essa linha que a gente fez lá em cima, aqui em cima eu já vou subir. Essa linha que a gente fez aqui em cima é o nosso guia, né? A nossa orientação. Eita, vou ter que tirar daqui. Essa nossa orientação para fazer os cálculos específicos para o succinato de sódio. Mais para cá. O que acontece, então? Sempre 1 mol de succinato de sódio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e vai ter isso daqui de massa, 162 gramas por mol.
tá? Essa linha aqui é o padrão para o succinato de sódio, alguns professores chamam de linha da verdade. Essa linha a gente sempre vai fazer para a molécula que for pedida no exercício. No caso aqui, a primeira é succinato de sódio, né? Pede o hidróxido de sódio também. Só que o exercício, pessoal, inventou que eu tinha quantos gramas de succinato de sódio? 1 miligrama de sal. Ah, então, na verdade, eu não tenho 162 gramas, que aí eu também teria 1 mol. Eu tenho, na verdade, 2 miligramas. Vou para cá. 2 miligramas, mili, é a mesma coisa que eu substituir por vezes 10 a menos 3, né? Que é 1000 vezes menor. Aqui 10 a menos 3 eu estou dividindo por 1000. Então, 2 miligramas é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Em qualquer exercício, pessoal, que tiver o mili, vocês podem substituir por vezes 10 a menos 3. Qualquer exercício, tá? Então, na verdade, aqui, 2 miligramas, o exercício está falando que eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 gramas. E tá, a gente vai precisar relacionar com a quantidade de mols para eu saber quantos mols que o exercício inventou, que aí é um número inventado, quantos mols que eu tenho de succinato de sódio. E aí eu multiplico em cruz, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. E eu não preciso usar essas moléculas aqui, né? O 6 vezes 10 é 23, eu coloquei aqui para quem tiver muita dúvida e às vezes se o exercício pedisse o número de moléculas. Mas, na verdade, isso daqui não vai ser útil nesse exercício. Então, para quem tiver mais facilidade, já pode fazer, então, que 1 mol, já colocar direto aqui, né? 1 mol de succinato de sódio tem 6 vezes 10, 162 gramas. 2 vezes 10 a menos 3 gramas vão ter quantos mols? Tudo bem? Deixa eu cortar aqui e puxar mais para cá para ficar organizado o máximo possível. E aqui eu multiplico em cruz. Então, 162x é igual a 1 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Então, x me dá 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 162, quanto que me dá o x. Nesse momento, alguns alunos surtam aqui, né? Tem medo dessa divisão, não sabem o que fazer, né? Não sabem o que fazer. Na verdade, aqui é só eu dividir o 2 por 162. Para o 2 é menor do que o 162, eu coloco 0, acrescento um 0. 20 é menor do que o 162, coloco mais um 0, 0. Então, agora, 200 dividido por 162 dá uma vez, né? Que dá 162. 200 menos 162 vai dar 38. Que aí eu posso... 38 é menor que 162. Depois de ter colocado uma vírgula, eu sempre posso acrescentar um zero a cada linha aqui e não altero o quociente. 380. 162 vezes 2 vai dar 324. Aí já tá bom, né? 324 não vai dar mais vezes do que isso. 2. 380 menos 324 vai dar 56, que eu posso colocar um zero. Que aí aqui vai dar 3 vezes, provavelmente. 4 vezes vai passar. 4 vezes vai passar. 3 vezes, já estava bom, né? No 0,012
mas eu quis fazer mais uma casa aí depois da vírgula, tá? Isso, pessoal, eu já falei para vocês, não usem calculadora, estou usando na hora dos treinos, né? Mas para conferir, podem usar. Eu aqui vou usar muito, tá? É que começa a primeira aula de conta, mas daqui a pouco eu vou parar de fazer conta para a gente economizar tempo, né? Então, na verdade, o exercício está falando aqui que eu tenho 0,0123 mols de succinato de sódio. E mudei a cor. Succinato de sódio. Então, o exercício, falar, vou voltar lá em cima, que ele me deu 0,1 miligramas de sal, é a mesma coisa que ele me falar que me deu 0,0123 mol de succinato de sódio. Aqui não vai ser importante, né? Acho que vocês já entendem. Acho que não, vocês já entenderam já. Tá, por que que eu transformei em mol? Então, qual foi o passo que eu quis fazer aqui? Eu transformei a informação aqui primeiro, né? Eu tive que transformar a informação primeiro. A informação que ele me deu em massa para mol. Por quê? Porque a relação estequiométrica, que é o balanceamento, está em mol, né? 2 mols de hidróxido de sódio estão para produção de 1 mol de succinato de sódio. Mas o exercício inventou que eu só tenho 0,0123 mol de succinato de sódio. Então, quanto que eu vou ter de hidróxido de sódio necessário para fazer essa reação? Aqui eu poderia multiplicar em cruz, mas o caminho mais fácil de entender é que se daqui para cá eu dobro 2 vezes, daqui para cá eu tenho que dobrar, né? Receita de bolo. Então, se eu preciso de, para produzir 1 mol, eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio, para produzir isso daqui eu vou precisar o dobro. E o dobro disso daqui fica fácil pensar, né? Dá para multiplicar tudo por 2 aqui, ó. Então, 0,246 mols de hidróxido de sódio, né? Serão necessários para essa quantidade de succinato de sódio. Tá bom, pessoal? Então, aqui 0,246 mols de hidróxido de sódio serão necessários. Se vocês tentarem olhar o gabarito, ele vai estar todo uma forma diferente de resolver, na verdade, tá? E não vai ser fácil de vocês entenderem. Então, esse jeito eu acho o jeito, apesar de ficou muita conta ali, né? Eu fui, voltei, é o jeito mais fácil de se fazer, tá? Vamos lá para a próxima. Na verdade, aqui, a parte de cálculo químico, aquela questão era fácil, né? Mas aí tinha a questão, a conteúdo de neutralização, que aí era uma contribuição a mais ali para a gente raciocinar, para a gente pensar. Bom, vamos continuar. Então, agora essa questão 3 aqui, que, se eu não me engano, eu falei que era 2017. Para responder essa questão, utilize o texto 1 de 2017. Eu não lembro se exatamente a gente vai precisar disso. Ah, vai. Vamos precisar. A glutationa é comercializada como antioxidante em cápsulas de 250 miligramas. Calcule quantas moléculas são ingeridas por cápsula desse tripeptídeo. Então, a gente vai precisar, eu preciso pegar aqui,
Eu também não peguei a imagem, né? Vamos ver, então, qual que é a fórmula molecular dessa molécula, tá bom? Aqui no gabarito ele já deixa para a gente, mas vamos, para fins de treinamento, fazê-lo. Então, eu tenho aqui, ó, carbonos e hidrogênios, né, as moléculas orgânicas. Tenho oxigênios, nitrogênios e enxofre. Oxigênio, nitrogênio e enxofre. Vamos ver quanto que a gente tem de cada um. Então, carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Oxigênios, eu vou pular o hidrogênio que eu deixo sempre por último, porque é o que mais a gente corre riscos. Os oxigênios, nitrogênios e enxofres tem que estar escrito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Nitrogênios, eu tenho um aqui, 2, 3 nitrogênios. Enxofre, eu tenho um enxofre aqui e só. Então, um enxofre eu não preciso escrever. Cuidado na hora de marcarem na prova e riscarem, porque ó, esse enxofre eu marquei, poderia atrapalhar o aluno enxergar o hidrogênio aqui, tá? Então, vou apagar tudo para agora a gente contar os hidrogênios. Eu tenho os hidrogênios escritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escritos. E os não escritos, aqui eu vou ter mais um hidrogênio, mais dois hidrogênios, mais dois hidrogênios. Aqui está tudo certo. Aqui tem 3 ligações, mais um hidrogênio. Aqui tem 2 ligações, mais 2. Aqui já tem 4, aqui está tudo ok. Aqui tem mais 2 hidrogênios. E aqui já tem 4 ligações. Então, eu tenho não escritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui os escritos e os não escritos, ou desenhados. Então, eu tenho 17 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular da glutationa, né? C10H17N3O6S. Eu acabei invertendo ali a posição do O e o N. Enfim, né? Realmente o N vem antes. Tá bom, então, escrita a fórmula molecular. Isso daqui a gente não precisa mais. A gente vai lá para descobrir a massa molecular. Vamos ver onde é que estava. Acho que mais para cima aqui. Fiquei tampando tudo, na verdade. C10. Aqui, glutationa. Então, a fórmula molecular da glutationa era o C10H17. NOS, eu não lembro. N3O6. N3O6. E aí eu tenho que calcular a massa molar, né, que a gente representa pela letra M maiúscula. Eu acabei no outro exercício não colocando, eu vou deixar até aqui, ó, a massa molar para a gente ver o resultado que vai dar. Então, o carbono eu tenho 10 vezes 12, vou fazer mais rápido, tá? Então, 10 carbonos, 12 é a massa de cada 120. O hidrogênio eu tenho 17 vezes 1, o hidrogênio tem massa 1. O nitrogênio tem massa 14, todas as massas estão aqui, tá? Representadas. Tem também a tabela periódica em todas as provas, então a gente encontra lá na tabela periódica. Se alguém não souber, me avisa. O nitrogênio, que é 14 vezes 3, dá 42. Então, aqui vai dar 14 vezes 3, vai dar 42.
O oxigênio, que é 16 vezes 6, vai dar 96, mais o enxofre, que é 32,1. O que me dá de massa, a hora que eu somar, eu vou colar aqui, galera, 307,1. Então, a massa molar vai me dar 307,1 gramas por mol. 307,1 gramas por mol. Tá bom? Vou apagar isso daqui. Eu apago porque vocês têm a possibilidade de, né, depois gravado dar pause, enfim, voltar. Então não é uma preocupação minha, não, deixar escrito. Vamos lá, então. Vamos fazer a linha padrão para a glutationa, né? Ou a linha da verdade. Qual que é o padrão para a glutationa? Sempre, então. Padrão glutationa. Sempre, para qualquer molécula, 1 mol de molécula é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Opa. Moléculas. E 1 mol vai ter a massa molar, né? E a massa molar aqui a gente descobriu que é 307,1 gramas por mol. Perfeito. Só que aí o exercício fala: a glutationa é caracterizada como antioxidante em cápsulas de 250 miligramas. Calcule quantas moléculas são ingeridas por cápsula, né? Então, cada cápsula tem 250 desse tripeptídeo. Tá bom. Se aqui, então, como ele pede a relação entre moléculas e massa, então eu não vou usar essa primeira coluna. Ele fala o seguinte: cada cápsula tem 205 miligramas. Então, milha é 10 a menos 3 gramas. Quantas moléculas? Ele pede moléculas. Então, eu preciso de moléculas. Serão ingeridas. É só eu fazer essa regrinha de 3 aqui, então. O que vai me dar, então? 307,1x é igual a 205 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 307,1x é igual a 205 vezes 6, né? Pessoal, na minha cabeça eu faço o seguinte, tá? Eu faço 200 vezes 6, que dá 1.200, mais 5 vezes 6, que dá 30. Né? Então, 205 é 200 mais 5. Então, eu faço 200 vezes 6 e 5 vezes 6, que dá, então, 1.230. E o 10 a 23 com 10 a menos 3, multiplicação de potências da mesma base, eu subtraio os expoentes, né? Então, dá 23 menos 3 dá 20. 10 a 20. Qualquer aluno que tiver dificuldade nisso, vocês têm que me avisar, vocês têm que me alertar para eu ajudá-los a corrigir, tá bom? Para a gente fazer mais conta, ver o que está errando, para não errar isso na hora da prova. E muito, muito treino, tá? Não tem jeito. O 307,1 está multiplicando x, passa dividindo. Aqui vai dar. Aqui eu posso fazer por aproximação, tá? O exercício vai permitir isso. Eu tenho que perceber, ou eu posso perceber, que 1.200 é 4 vezes 300, né? E 4 vezes 7 vai dar 28. Então, na verdade, 1.228, na verdade, é 307 vezes 4.
Se o aluno percebe isso, eu sei que não é fácil, tá? Vou colocar uma exclamação. O aluno pode pôr a aproximação, então x é igual a aproximadamente 4 vezes 10 a 20. E aqui a pergunta era moléculas. Moléculas ingeridas. Ah, professor, não vou enxergar isso. Então, eu tenho um pouco de pena, porque vai ter que fazer, ou por simplificação, né? Ou aqui vai ficar difícil de simplificar, vai ter que fazer essa continha. Aqui vai ter que cortar a vírgula para colocar mais um zero, e vai ficar uma conta muito, muito, muito grande. Aqui, agora que eu vi, tá? Ninguém me corrigiu. Eu fiz a conta com 205 miligramas. E o exercício fala 250 miligramas. Não poderia ter deixado isso passar, não. Com 250, na verdade, então aqui é 50, aqui é 50. Pessoal, podem me corrigir, tá? Às vezes eu estou aqui pensando em várias coisas, posso cometer alguns deslizes, já que é tudo muito dinâmico aqui, não tem. Eu estou preocupado com várias e várias outras coisas, né? E 250 vezes 6, então, fica até 200 vezes 6 vai dar os 1.200. 50 vezes 6 vai dar 300, então isso daqui vai dar 1.500 aqui. Aqui é 1.500, aqui é 1.500. 1.500, aqui é 1.500. 1.500 dividido por 307 vai dar aproximadamente aqui 5, né? Na verdade. 1.500 dividido por 300 vai dar 5. Então, vai dar menos de 5. Isso aqui está errado também, então. 1.500 dividido por 307 também ficaria difícil de simplificar. Tem que fazer a conta na raça mesmo, não tem jeito. 307,1. 4,88. Então, vai dar 4,88 vezes 10. Opa, ficou grande. 4,88 vezes 10 a 20 moléculas ingeridas. Tudo bem, pessoal? Aqui sempre termos bastante atenção. Ó, acabou que eu marquei errado ali. Sempre termos bastante atenção para não perder pontos. E aí, sempre, óbvio, né? A molécula, eu li molécula aí. A prova é uma prova não muito longa, dá tempo aí, em alguns casos, dos alunos reverem principalmente essas questões que valem muito, muito ponto, tá? Vamos continuar. Próxima questão. Eu vou ampliar. De novo, pelo jeito, eu vou ter que fazer a fórmula molecular dessa C de novo, né? Então, teremos que fazer a fórmula molecular. Mas vamos lá. A micotoxina, né? Mico é fungo, né? Então é uma toxina gerada por fungos. Eu não sei se no texto tá isso daí. Nefrotóxica. Então, nefrotóxica, perdão, atinge os néfrons, os rins, né? Ela é tóxica aos rins. Pode ser encontrada em vários produtos agrícolas, tais como cereais, milho, frutas secas, além de produtos pecuários, como leite, ovos, carne de animais. E aí tem ali a citrinina, a fórmula molecular dela. A dose letal dessa substância em camundongos varia entre 10 a 100 miligramas por quilo de camundongo aí, no caso, tá? Aí
precisa saber ler isso daí. Determina o número de moléculas de citrinina na dose letal máxima, então ele quer aqui, considerando a constante de Avogadro, de novo 6 vezes 10 é 23, ele simplifica, né? E ele quer o número de moléculas. Então, vamos lá. Qual que é a linha que vai nos orientar? Então, sempre para citrinina, mesma coisa. 1 mol de citrinina terá 6 vezes 10 a 23. 23 moléculas de citrinina. E isso terá quanto de massa, né, em gramas por mol? Preciso fazer contas. Preciso ver qual é a fórmula molecular de novo, que aí eu terei carbonos, hidrogênios e oxigênios apenas nesta molécula. Oxigênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Carbonos eu tenho escrito aqui 1, 2, 3. Ainda eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. Se eu contei certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. Mas quantos hidrogênios escritos eu tenho dos hidrogênios? 3, 6, 9, 10, 11 escritos. Mas quantos não escritos? Aqui já está fazendo 4 ligações, aqui 4, aqui 4, aqui também, aqui também. Aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, esse carbono está fazendo 3 ligações, então aqui tem um hidrogênio. Esse está fazendo 3 ligações, então aqui tem um hidrogênio. E esse daqui já está fazendo 4. Então, eu só tenho mais 2 não escritos, eu tenho 13 hidrogênios ao todo. Tá? Vou novamente só ficar de olho no gabarito aqui para eu não... 14, ó. Contei errado. Qual que faltou? 9, 10, 11 escritos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais esses dois não escritos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ué. 14 hidrogênios. 1, 2. Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, né? Acho que eu nunca contei tão errado assim quanto outra questão que um aluno me corrigiu e hoje vocês não me corrigiram. Tudo bem, vamos lá. Então são 14, olha o cuidado aí que a gente tem que ter, né? Eu já tinha alertado sobre esse risco. 3 não escritos, então ficamos com 14 ao todo. 14 hidrogênios ao todo. E aí, fazendo conta, 14 vezes 1, 14, mais 5 vezes 16, 5 vezes 10, 50, 6 vezes 5, 30, dá 80. Carbono é 12, né? Vezes 13, 12 vezes 12, vai me dar 144. 144 mais 12, né? Então vai dar 156. 156 mais 14 dá 170, mais 80 dá 250 gramas por mol, que é o que a gente tem que colocar aqui na massa
molar da citrinina, correto? Perfeito. Então, 1 mol de citrinina tem 256 gramas. E aí ele me pede, né? Determine o número de moléculas. Então, ele quer aqui ó, o número de moléculas quando eu tiver a dose letal máxima. Então, quando eu tiver 100 miligramas de citrinina, que é 100 vezes 10 a menos 3 gramas, né? As 3 questões que a gente fez precisou passar para miligramas. Aqui, na verdade, 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3, multiplicação de potências da mesma base, eu somos expoentes, só que aí vai dar uma subtração, né? Porque vai dar 2 mais menos 3, vai dar 2 menos 3, vai dar 10 a menos 1 grama aqui. E aí eu multiplico em cruz, né? Vai ficar, só vou reescrever, 6 vezes 10 a 23 está para 250 gramas, assim como x está para 10 a menos 1. Multiplicando em cruz, eu fico com 250x igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 1. 250x igual a 6, multiplicação de potências da mesma base, eu somo os expoentes, aqui vai acabar ficando também uma subtração, né? 23 mais menos 1, 23 menos 1, que dá 10 a 22, x vai dar 6 vezes 10 a 22, dividido por 250, que de novo, ó, continha chata para fazer, não temos muito escapatório. O que eu faço? Esse 250 eu transformo em 25, na verdade. 6 vezes 10 a 22, dividido por 25 vezes 10. E eu vou fazer essa divisão e essa divisão. Então, divisão de potências da mesma base, eu subtraio os expoentes. Aqui é 10 elevado a 1, então vai dar 22 menos 1 vai dar 10 a 21, e o 6 dividido por 25 tem que fazer na raça mesmo. 6 é menor do que o 25, eu coloco 0,60. Quantas vezes 25 para chegar em 60? 2 vezes, né? 2 vezes 25 vai dar 50, sobram 10. 10 é menor do que 25, eu posso acrescentar um zero. E aqui, 4 vezes 25 vai dar 100. Vai sobrar zero. Então, a minha conta aqui vai dar que o x é igual a 0,24 vezes 10 a 21 moléculas. Para deixar em notação científica, eu tenho que deixar um número entre 1 e 9 antes da vírgula, né? Então, 2,4. O que eu falo para os alunos? Se esse número de cima é igual ao de baixo, eu só estou escrevendo de uma forma diferente. Se aqui, ó, eu aumentei 10 vezes esse número, do 0,24 para 2,4, o restante do número eu tenho que diminuir 10 vezes. Então, eu tiro 10 vezes, eu tiro o 10 aqui, né? 10 a 21, vai ficar 10 a 20 moléculas. Essa é a resposta. 2,4 vezes 10 a 20 moléculas ingeridas pelo rato na dose letal da citrinina. Alguma dúvida, pessoal? Temos só mais 2 questões das provas, né, para fazer, mas esse assunto é um assunto que a gente vai ter lista extra de exercício, eu preciso escolher exercícios parecidos para a gente treinar bastante, tá? Vai ser super importante. Vamos para a questão, não sei se vai dar para fazer todas, né? Eu geralmente demoro bastante tempo, apesar que a última eu demorei menos tempo para fazer. Justamente porque eu exploro o máximo que eu consigo aí de cada questão, tá?
O minério de ferro de Carajás é constituído principalmente de hematita, que é o Fe2O3. Isso vai ser importante. Considerando que o teor de ferro do minério de ferro de Carajás seja 65,5%, calcule para cada tonelada de minério a massa de hematita presente. Então vamos lá. O que ele fala? Considerando que o teor de ferro do minério de Carajás seja 65,5%. Então, para cada uma tonelada, ou vou colocar em porcentagem, para cada 100% de minério, eu terei 65,5% de ferro. Né? O que a gente considera aqui tem algumas rochas, né? No caso aqui, esse minério de ferro que a gente consegue em Carajás. Esses minérios, né, essa rocha tem uma grande quantidade de ferro, então é uma rocha boa. Eu posso ter outros lugares que eu vou extrair, tenha menos quantidade de ferro, percentual, e aí é uma rocha pior, assim, né? Uma rocha que vai te trazer menos rentabilidade, pensando no ferro exclusivamente. Então tá. Então, a cada uma tonelada de minério, só para deixar claro, são 1.000 quilos. Quanto que eu vou ter de ferro mesmo? 65,5% de 1.000 vai dar 655 quilos de ferro. O que me dá, a gente usa grama nesse assunto, 655 vezes 10 a terceira gramas de ferro. Tá? Então é isso, toda essa primeira parte aqui, daqui até aqui, é para falar, na verdade, até aqui, é para falar que, de outra forma, que eu tenho 655 vezes 10 a 3 gramas de ferro no exercício, né, na nossa discussão. Tá, tudo bem. Mas ele pergunta, então, qual que é a massa de hematita. Então, a gente vai fazer uma relação, a seguinte relação. Só um pouquinho mais para baixo aqui. Eita, vai. Isso. Um pouquinho mais para baixo para eu fazer essa relação. Pronto. Vamos pensar a seguinte coisa. A hematita é Fe2O3. Para cada uma hematita, quanto que eu tenho de ferro? 2 ferros, não é? Ó, 2 átomos de ferro. Então, uma hematita está para 2 ferros. Perfeito. Isso em mol, por exemplo, né? Ou em átomo e molécula. Então, no caso aqui faz ligação iônica, então nem é uma molécula, né? Substância. Então, a cada 2 ferros, eu consigo a partir de uma molécula de hematita. Vamos transformar, então, isso daqui em gramas. 2 átomos de ferro, ou 2 mols de ferro, vão ter quanto aqui, ó? 1 mol de ferro tem 55,8, então vai dar 2 vezes 55,8 gramas. 55 vai dar 110, 111,6. Isso aqui vai dar 111. 111,6 gramas de ferro para cada quanto? Um Fe2O3. Então, vai ser 2 vezes 55,8 do ferro, mais 3 vezes o 16 do oxigênio. Isso vai me dar aqui os mesmos 111,6 gramas,
mais 48 gramas. Isso vai me dar, só para eu não errar nadinha, 111,6 mais 48, 159,6. 159,6 gramas. Olha a relação que a gente estabelece, então. A cada 111,6 gramas de ferro, eu consigo isso a partir de 159,6 de hematita. Então, quando eu tenho 159,6 gramas de Fe2O3, eu consigo 111,6 gramas de ferro. Mas o exercício falou que eu tenho quantos gramas de ferro? Na verdade, 655 vezes 10 a terceira gramas. E aí eu encontro quantos gramas de hematita eu terei no exercício, tá? Eu faço essa relação. Multiplicando em cruz, então, me dá 111,6x, né? Aqui é igual a 655 vezes 10 a terceira vezes 159,6. Percebam, pessoal, que essas contas não estão fáceis, né? Nessas provinhas aqui. 655 vezes 10 a terceira vezes 159,6. Passei ali o 111,6, estava multiplicando x, passo dividindo, e aí precisa fazer toda essa conta, que, para ser sincero, não também estou enxergando alguma relação. A única coisa que eu posso fazer é deixar esse 10 a terceira separado e fazer o 655 vezes 159,6 e depois dividir tudo isso por 111,6. Aqui já está de cara uma conta que vocês precisam treinar. Vai dar 936. 936,72 vezes 10 a terceira. Para deixar em notação científica, eu diminuo 100 vezes aqui para ficar o 9,36. Então, eu aumento 100 vezes o outro número, vai ficar 10 a quinta. E isso daqui era gramas, né? A quantidade de hematita na... Chama. Em 1 tonelada de rocha presente no exercício, tá? Aqui o gabarito eu estava vendo ali, ele deixou em tonelada também. Pode deixar assim, pode deixar. Então, 1.000 quilos, se eu for passar para quilo, eu tenho que diminuir 10, diminuir 1.000 vezes. Então, 10 a terceira, então sobra 10 ao quadrado, 9,36 vezes 10 ao quadrado quilos. Ou se eu for passar para tonelada, eu tiro 1.000 vezes de novo, então eu posso deixar assim, ó, 0,936, eu diminuí 10 vezes esse, eu aumento 10 vezes o do lado. Continua quilos. Mas 1.000 quilos é 1 tonelada, então fica 0,936 toneladas. De hematita. Hematita, tá bom assim. Tudo bem, pessoal?